Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o teorema da bissetriz interna. Então, na figura a gente tem um triângulo ABC e o segmento AD é a bissetriz interna do ângulo A. E os lados têm medidas, respectivamente, Azinho, Bzinho e Czinho. O que a bissetriz faz quando ela toca o lado BC? Ela divide o lado BC em dois segmentos, o segmento CD e o segmento DB. Muito bem, então eu vou dizer que o segmento CD tem medida X e que o segmento DB tem medida Y. O que você está reparando aqui na figura, né? Que a divisão está lá, de dois segmentos de medida X e Y. Mas o segmento de medida CD, ele é adjacente ao segmento de medida CA. Repara só. Na verdade, ele não tem medida CA, ele tem medida Bzinho. Mas eles são adjacentes, olha, os dois amarelos são adjacentes. E do outro lado, acontece a mesma coisa, o segmento BD, ou DB, é adjacente ao segmento AB, ou BA. Então, o que diz o teorema da bissetriz interna? Que esses segmentos de medida X e Y são proporcionais aos segmentos adjacentes. Então, a nossa proporção nesse caso vai ficar assim, ó, X está para o segmento de medida B, assim como Y está para o segmento de medida C. Então, a bissetriz interna dividiu o lado CB em dois segmentos e esses segmentos são proporcionais aos lados adjacentes, conforme vocês podem ver na figura. Então, o que você vai identificar na hora de resolver questões desse tipo? Primeiro, onde está a bissetriz. Segundo, o lado que a bissetriz está tocando. Depois que identificar o lado onde a bissetriz toca, os segmentos que ela determina e depois os lados adjacentes a esses segmentos. E, por fim, aplicar a proporção. Vamos resolver um exemplo para vocês verem isso funcionando na prática. No nosso exemplo, ele pede para a gente calcular a medida do lado BC. Então, o que acontece? A bissetriz está traçada, é a linha pontilhada em vermelho. Ela determinou dois segmentos, um de medida X, o outro de medida X mais 3. O lado adjacente ao segmento de medida X é o que tem medida 5. Então, eu vou escrever que X está para... Não ficou bom, deixa eu refazer. X está para 5... assim como X mais 3 está para 7. Repara que você tem que obedecer a ordem que você utilizou. Então, eu estou partindo do segmento menor para o lado. Então, do segmento de medida X para o lado de medida 5, do segmento de medida X mais 3 para o lado de medida 7. Daí, a gente vai aplicar a propriedade da proporção e vai multiplicar cruzado. E aí, a gente vai obter o seguinte... 7x é igual a 5, que multiplica x mais 3. Aqui a gente vai fazer a distributiva. E aí, tem que fazer com calma para você não errar. Fazendo a distributiva, a gente vai obter o seguinte resultado. 7x é igual a 5x mais 15. Colocando no mesmo membro os termos que têm incógnita e no outro membro que não tem incógnita, fica o seguinte... 7x menos 5x igual a 15, 2x igual a 15 e, portanto, x é igual a 15 sobre 2. Não tem problema nenhum você encontrar a fração, tá? Você pode deixar na forma de fração, não precisa transformar para decimal. Só que o nosso exemplo não quer o valor de x, ele quer o valor da medida do segmento BC. Então, a gente vai pegar o valor que encontrou para x e vai substituir ali nas medidas dos segmentos. E aí vai ficar o seguinte... O segmento CD tem medida X, que o valor já está encontrado, 15 sobre 2. E o segmento BD tem medida X mais 3. Então, a gente vai substituir o X por 15 sobre 2. E o segmento que a gente está procurando, que é o segmento CB, é a soma
desses dois valores, do CD mais o DB. Então, a nossa conta vai ficar assim: 15,5 mais 15,5 mais 3. E aí, repara, como os denominadores ali, né, 15,5 mais 15,5 são iguais, a gente não precisa fazer o MMC. Eu vou somar essas duas frações, fazendo o quê? Repetindo o denominador e somando o numerador, e aqui mais 3. E aí, nesse caso, também não vou fazer o MMC, porque é possível dividir o 30 por 2. Aqui vai dar 15 e, portanto, o resultado procurado é 18. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Quem não compreendeu, assiste o vídeo de novo, quantas vezes for necessário. E, quando terminar, vai resolver os exercícios que foram propostos sobre o teorema da bissetriz interna. Nos vemos em breve. Beijo, beijo, beijo.